Em uma data comemorativa, todos esperam comemorações, felicitações e os parabéns. E eu aqui fico refletindo. Há tanto desconforto atualmente que só de pensar em comemorar o Dia do Assistente Social, o tal desconforto aparece novamente. E aí você se pergunta, comemorar o quê? Parabenizar a quem? Comemorar para quê? Bem, só se for pelos milhares de estudantes que conseguiram de alguma maneira atravessar o precarizado sistema de ensino do país, entrar num curso superior de serviço social e agora estão enfrentando uma bateria de leituras para se formarem e serem os futuros profissionais que lutarão pela garantia dos direitos dos cidadãos em situação vulnerável. Parabenizar a quem? Só se for os recém-formados, que infelizmente estejam desempregados e, apesar disso, conseguem resistir e não desanimar. Estão se virando para trabalhar na profissão dos sonhos e, enquanto não conseguem, estão de alguma maneira envolvidos em movimentos sociais, conselhos, associações de bairro, fóruns, assembleias, audiências públicas ou fomentando a consciência política como cidadãos orgânicos. Só se for para parabenizar também os recém-contratados e os recém-concursados em OCIPs e nas prefeituras, como aqueles que mais encontram situações contrárias ao que aprenderam enquanto estavam na graduação quanto a não fazer assistencialismo. Muitos desses valentes, às vezes assediados moralmente, em estágios probatórios, outros tantos absolutamente desamparados, precarizados, trabalhando em unidades de atendimento sem condições e sem equipe mínima, trabalhando também em meio aos compadrios politiqueiros de gestores que nada entendem de política de assistência, mas que passaram a ocupar essa função sem preparo, desrespeitando a categoria, não só por não terem formação, mas por terem adquirido esse cargo pelo cumprimento de um conchavo político amparado por portarias legais mais antiéticas. A esses assistentes sociais realmente cabem os nossos parabéns. Do contrário, vamos comemorar o quê? Só se for pelos assistentes sociais que insistem em não ser só burocratas, só administrativos, legalistas, porque não aceitam ficar engessados por sobrelevar a normativa em detrimento à autonomia e à instrumentalidade do serviço social, uma das maiores capacidades atribuídas à categoria. Porque muitos assistentes sociais que são levados apenas a serviços administrativos são aleijados em sua praxis em nome das burocracias disfarçadas de proteção social. Só se for pelos assistentes sociais que não transformam o serviço social numa militância partidária, mas sim numa militância tão somente pelos direitos, pela democracia, pela liberdade, justiça e equidade. Vamos comemorar para quem? Só se for pelos assistentes sociais propositivos, que insistem em não enxugar gelo, em não apagar incêndios, em não atuar sobre os efeitos da questão social, mas sobre suas causas, por meio de inúmeras aproximações, análises, estudos e pesquisas, para produzirem indicadores concretos e argumentos potentes como estratégias de intervenção para fomentar políticas públicas nos seus territórios. Só se for pelos assistentes sociais da intervenção, que entendem que não foram formados para serem gestores da pobreza, nem técnicos só da administração, mas profissionais que investem em reuniões estratégicas com instâncias democráticas setoriais, ou seja, com líderes, promotores, juízes, vereadores, conselhos, conselheiras, associações de bairros, secretários, para costurar com esses setores a compreensão dos direitos, da proteção social, da assistência enquanto política, porque entendem que ela, a política de assistência, só será efetiva e vivida se for entendida e se alguém, clara e inteligentemente, fizer esta mediação de maneira que juntos todos entendam que a assistência social é um direito, não ajuda, e que precisa ser incorporado culturalmente. Só se for para comemorar, parabenizar, por aqueles que, apesar de ocuparem cargos em altos secretariados, sabem que o homem não serve à política, mas a política serve o homem, e por esta razão atuam através de políticas horizontais, voltadas para as bases, com participação popular, porque sabem que na inter-relação piramidal de uma política pública,
Muito do que se é normatizado enquanto garantia de direitos não chega na base da pirâmide, onde estão os mais vulneráveis, por causa do excesso de burocracia, pelo desvio de verbas, pelo sucateamento instalado nos municípios. Mas esses assistentes sociais conseguem trazer o povo ao seu lugar de participação e fiscalização da coisa pública, fazendo com que os direitos sejam garantidos. Para comemorar, parabenizar, felicitar o Dia do Assistente Social, sobrou quem? Sobrou você, assistente social da luta, do enfrentamento, do remar contra a correnteza da desigualdade social, da concentração e má distribuição de renda. Restou você, o que é minoria, mas que é forte e a esperança para um Brasil mais justo. Merecidamente. Parabéns, assistente social. Hoje é o seu dia.